A enfermeira Camila Ferraz Barros, que foi demitida do Hospital Mater Dei de Salvador após viralizar na internet por chamar uma funcionária de pet shop de petista, baixa e preta, enviou áudios aos colegas de trabalho confessando o que fez, mas ficou em silêncio na delegacia. A gente falou que a gente ia trazer atualização sobre esse caso e quem vai trazer para a gente é a nossa querida Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, são aqueles casos lá de injúria racial, etc., que a gente não gosta de trazer, mas tem que trazer, né? Isso, infelizmente, né? Porque a gente adoraria não precisar mais falar sobre racismo, mas ele existe. E a gente tem aí, né, uma pessoa que chegou no pet shop, não foi atendida da forma que queria, segundo ela, né, segundo a sua própria versão, mas isso não dava direito a ela fazer nenhum tipo de ofensa, ainda mais uma ofensa que envolve um crime, que injúria racial é crime. E nesse ponto, né, ela chama a moça de petista, baixa e preta. Inclusive que ela acha que petista é um xingamento, e aí a gente pode até questionar e entender justamente a linha ideológica que essa pessoa segue, não à toa é uma linha tão apropriada, né, que acha-se no direito de fazer até um xingamento de uma funcionária porque não foi atendida da forma que queria ser atendida, porque você simplesmente poderia sair daquele estabelecimento, ir lá no saque, reclamar, comprar no concorrente, a coisa que eu faço, mas não agredir alguém físico ou verbalmente. Mas aí tem uma questão, vou te pedir, Sufi, para colocar, sem delongas, o que aconteceu, né, na semana passada, a matéria que traz, que aconteceu na semana passada, mas também que ela foi prestar o depoimento na delegacia. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande dessa pessoa que vai lá prestar o depoimento na delegacia com um áudio que foi divulgado, inclusive, que vazou de algum dos colegas, que ela divulgou naquela linha do quem me conhece sabe. Eu acho muito importante a gente ouvir esse áudio. Por favor, Sophie, então a primeira matéria que vai trazer o depoimento na delegacia, por gentileza. Bora lá. A gente começa falando que a Polícia Civil de Salvador investiga uma denúncia de injúria racial num pet shop. Uma enfermeira que alegou ser juíza foi gravada ofendendo uma funcionária da loja. E com a repercussão gigante do caso, ela foi demitida do hospital onde trabalhava. Depois de prestar depoimento na delegacia, a enfermeira acusada de racismo saiu com o rosto coberto. Acompanhada de um advogado, ela não quis falar com a imprensa. O caso aconteceu no último sábado, quando duas atendentes e uma gerente de um pet shop no bairro do Imbuí fizeram a denúncia. Nesse vídeo, gravado por uma testemunha, Camila Ferraz aparece exaltada e, para intimidar as vítimas, ela chega a se identificar como juíza. Ainda descontrolada, continuou com as ofensas. Para impedir que fosse gravada, a enfermeira tentou arrancar o celular da mão de uma das testemunhas. Assim que a direção do hospital onde ela trabalhava como gerente de operações teve conhecimento dos vídeos, a profissional foi demitida do cargo. A delegada que acompanha o inquérito diz que a suspeita pode responder por alguns crimes, mas que eles ainda estão sendo analisados de acordo com os depoimentos das testemunhas e dos vídeos. A gente tem que individualizar cada conduta dessa para poder finalizar a investigação. Ainda segundo a delegada, durante o interrogatório, a suspeita permaneceu por 20 minutos em silêncio, por orientação da defesa. Ouvida hoje pela manhã, né, e preferiu exercer o direito de ficar em silêncio, que é respeitado, é garantido constitucionalmente. E agora, munido de todas as testemunhas que já tivemos e os vídeos coletados, a gente vai analisar os crimes que eventualmente podem ter ocorrido. Pois o pessoal está perguntando aqui, pode? Eu acredito que esse pode seja... se a pessoa pode ficar em silêncio durante o depoimento, porque pode, né? Constitucionalmente, você não precisa produzir provas contra si mesmo. Então, poder da pode. mesma maneira que podem se recusar a fazer teste de bafômetro, assim por diante. Exatamente. No entanto, já existe, de fato, a materialidade de uma prova, que é justamente a gravação. Não à toa, depois desse vídeo que a gente mostrou, que foi mostrado aí na matéria,
Tem um outro vídeo também que mostra que essa senhora muito exaltada correu atrás da pessoa que estava filmando mais próxima, tentou, né, tomar o celular. Então, assim, era muito evidente que ela não queria, de fato, ter a imagem dela divulgada em qualquer lugar. Mas não teve muito para onde correr. A Camila Ferraz Barros, ela ficou famosa pelo motivo errado, né, pela injúria que cometeu. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o segundo vídeo, que é justamente um momento em que a Sofia, ela mandou um áudio ali para os colegas, para os amigos. Eu acho que ela deveria ter gravado com a roupinha branca, né, para a gente até já comentar, olha ali a característica, mas ela mandou o áudio, não foi com a blusinha branca, falando sobre o ocorrido, e teve um que me conhece sabe, teve um daqueles assim, vocês estão há muito tempo comigo, eu não vou nem contar mais, vou te pedir para mostrar, por favor, Sofia. Bora lá. Pessoal, boa noite. Eu resolvi mandar esse vídeo para vocês, para poder primeiro me explicar, né? E vocês têm pouco contato comigo e sabem que eu não sou uma pessoa racista, vim de baixo. E sempre tem dois lados da história, né? Eu perdi o controle na loja e depois de ter sido agredida fisicamente pela vendedora. Então a única coisa que tinha para não me agredir a vendedora era agredir com palavras, e eu acabei exagerando. Então, assim, me desculpa, né? Aqui tem a cor negra, eu só posso pedir desculpa a vocês, né? Eu tô aí sendo achuncalhada, o Materdei está sendo citado, acredito que a empresa vai estar me desligando, mas eu faço questão de pedir desculpa a cada um de vocês, e vocês sabem minha essência, me conhecem diariamente e sabem que eu não sou essa pessoa. Então eu só queria mesmo me explicar e dizer que antes disso tudo eu fui agredida e fui pro ML e só colocaram a parte que era conveniente para a mídia. Pessoal, boa noite. A parte que era conveniente para a mídia, não é nem a parte que era conveniente para a vendedora que muito supostamente a teria agredido, né? Não faz nem sentido, gente. Não faz nem sentido. Tem muitas camadas nisso, Sofia. A gente já vai dizer que a primeira, para mim, a primeira já é quando ela chega e diz: eu vim de baixo. Sabe? Começou com quem me conhece, sabe? Eu vim de baixo. E isso já mostra muito sobre quem é essa pessoa. Porque, assim, ela vir de baixo não quer dizer que ela não possa ser racista. Porque enquanto uma pessoa de pele não negra, é uma pessoa de pele clara, que se identifica como uma pessoa branca, ela pode sim ser racista contra pessoas negras, assim como nós negros podemos ser racistas contra indígenas e, sabe, por aí vai. A gente precisa ter uma consciência, inclusive, da dinâmica ali racial no nosso país. Mas o que choca muito é que essa pessoa era uma gerente operacional, né? Então, assim, uma gerente de operações, ela tinha acesso a muita gente, a uma chefia de um cargo muito importante dentro de um hospital, que a gente já comentou, que é o Materdei, que é como o sírio-libanês aqui em Salvador. Então, assim, ele só atende artistas e a alta cúpula aqui da sociedade. Então, essa pessoa, ela com certeza ela tem uma condição melhor hoje, isso é inegável. Ela também tem um companheiro que é um piloto, é copiloto, né, de uma empresa bem conhecida no país. Mas é importante pontuar isso, porque além de dizer que ela veio de baixo, teve vocês que têm um pouco de convivência comigo sabem que eu não sou racista, mas eu fui agredida em um detalhe, né? A gente tem 1 minuto aí de gravação dela conversando com a funcionária, e em nenhum momento, que nesse caso era gerente, ela falou que tinha sido agredida, pelo contrário, ela disse que poderia dar ordem de prisão para todo mundo que estava ali, ainda se fez como juiz, ainda mentiu a profissão, como se ser juiz fosse alguma qualificação maior do que qualquer outra profissão. Inclusive, qualquer cidadão pode dar ordem de prisão para uma pessoa que está cometendo um crime. A questão como fazer a pessoa convencer a pessoa que ela está presa, né? Eu acho que isso... Eu já ouvi muito essa história, inclusive na faculdade. Vocês podem dar ordem de prisão, e eu ficava, tá, se eu não tenho uma arma, se
se eu não tenho reforços para Entendeu? chamar, eu vou convencer a pessoa que ela está presa como? Você entendeu? Se você não tem ali um telefone direto com algum policial, que você diz assim, vem aqui agora, e literalmente em 10 minutos a pessoa vai meio que aparatar ali do seu lado, né, para fazer aquele processo de prisão. Então, assim, ela já começa toda errada nesse processo, e depois ela fala, eu fui agredida e eu me exaltei, e também agredi como eu podia agredir. Como é que ela podia agredir? Com racismo. Ela admite nesse áudio que é a forma que ela teve para agredir uma outra pessoa. E, além do mais, a gente já falou, petista não é xingamento. Para mim, por exemplo, eu não sou petista, mas também se me chamasse não teria problema nenhum. Votei, inclusive, o primeiro voto, eu achei meu título de eleitor esses dias, lembrei lá, eu tirado em 2005, eu lembro que o primeiro voto que eu dei, quando eu tirei meu título, foi em quem? Presidente Lula, o segundo mandato dele. Para mim não é um problema, mas quando uma pessoa ela também vai para essa linha de chamar alguém de petista, achando que está diminuindo, colocando abaixo, a gente também entende que tem uma dinâmica de classe nisso, uma dinâmica ali sobre eu estou pagando e você está aqui para me servir, além da questão racial que já foi dita. E, por fim, que, como a gente já falou, né, tem um outro vídeo que mostra que depois de tudo isso, que ela vai para cima de uma outra pessoa para tentar tirar o celular. Talvez tenha sido nesse momento que houve ali uma questão de tumulto, né, de contato físico, mas isso que vai realmente confirmar é a perícia, são as câmeras. Eu, particularmente, achei que 20 minutos de silêncio foi muito pouco. Eu acho que essa delegada poderia ter pressionado muito mais, mas também a gente não sabe, né, como é o processo aí, quais foram as perguntas feitas pela delegada. Acho que também ela disse, já que ela ficar em silêncio, aqui eu vou adiantar meu lado, eu vou fazer mais outras coisas, que eu tenho mais o que fazer. Também tem isso, mas eu acho importante que tanto esse quanto qualquer outro caso de violência na linha racial, de injúria, seja injúria ou racismo em si, não caia no esquecimento, não caia em pizza, e infelizmente não acabe não indo para o judiciário, e se for também que acabe com alguma punição, nem que seja uma questão financeira, porque é importante, para começar, o racismo é um crime inafiançável, e não chamar a polícia para essa pessoa, as pessoas inclusive se preocuparam em filmar e não chamar a polícia. Essa pessoa não foi presa ali em flagrante, pelo menos para ficar 24 horas e passar pela audiência de custódia, né, para sentir ali um pouquinho mais, enfim, para ir mandar um áudio chorando de verdade. Desculpa, gente, eu não tenho como não fazer piadas nessa linha, porque para mim eu acho que lugar de pessoas que cometem esse tipo de atitude de manifestação é sim com punição, porque se a gente não tiver punição, a gente vai continuar falando sobre isso todos os dias e nada vai ser feito. Inclusive, só para a gente finalizar mesmo, a gente já teve uma matéria que a gente falou na semana passada, né, sobre a não punição dos casos de violência racial no país. Então, muitas vezes existe até o aumento, existe as denúncias, elas são feitas, mas ela vai até para o judiciário, mas não existe a punição, os casos são muito morosos. Então, infelizmente, a gente precisa que seja mais célere, até para servir de exemplo, porque essa galera está saindo de um bueiro, sabe? Então, e antigamente as pessoas ficavam assim mais escondidas em determinados armários, dentro dos seus bueirinhos, e eles estão saindo assim de uma forma validada por questões institucionais, por ideologias fascistas da extrema-direita, como, né, a gente percebe muito bem nessa divisão aí da fala dessa moça. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que eles entendam que existe lei, que a lei vai ser cumprida, e por isso eles não podem seguir assim, impune pela nossa sociedade. É isso, Sophie. Pois é, Dai. Não tenho nem muito o que adicionar diante disso, né? Porque realmente a gente vê, em teoria, racismo, injúria racial seriam crimes inafiançáveis, mas a coisa mais rara que existe é você ver alguém de fato preso por isso. E isso é algo que acaba se estendendo a outras minorias também, né? Porque por uma decisão do judicial, a homofobia, a transfobia foram equiparadas ao racismo e à injúria racial, né? E a gente vê que é da mesma maneira que o original, também você muito dificilmente vai ver alguém de fato pagando por esses crimes. Isso acaba sendo aquela questão que você já trouxe aqui, eu já trouxe aqui também, que ter no papel é lindo, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Precisa ir além.
do que simplesmente estar no papel, tem que ser colocado em prática. Eu acho que a Dai travou, mas a gente já tinha encerrado. Então, pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais plantão do Meteoro. Até lá.